Não existe uma dor maior, não existe uma dor maior do que ninguém. Deixa eu puxar meu WhatsApp também. Só uma coisa aqui. Não existe uma dor maior, não existe uma dor maior. Eu contei isso para vocês e vou contar de novo. Uma mulher que ela teve uma vida super boa, nananã, e ela cheia de trauma, cheia de coisa, aí o marido que foi abusado, os dois foram na terapeuta, ela falou assim, nossa, meu problema não é nada, ela falou. Aí o terapeuta falou, não, seu problema é tão grande quanto o dele que foi abusado. Porque a dor que você sentiu com alguma coisa que aconteceu, que pode ter sido mínima, pode ter sido um carinho no cabelo, pode ter sido tão invasivo quanto um abuso. Então, eu estou falando tudo isso porque algumas me procuraram no particular, falando que seus problemas eram pequenos. Não existe problema pequeno, não existe problema grande, não existe um maior e um menor. A diferença de um problema para o outro é a quão dispostas nós estamos para sair desse olhar da galinha que choca os ovos em cima do nosso problema, dispostas a se abrir realmente para uma cura, sem esperar a intervenção divina só. Porque existe uma coisa num discurso que é o seguinte, ai meu Deus, me ajuda, eu sou tão boa porque eu passo por isso. Eu já falei isso para vocês. Eu sou tão boa porque eu passo por isso, nananana, e está lá, reza, 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 reza. Deus está em nós, e se nós não fizermos alguma coisa consciente na direção certa, a gente vai ficar batendo cabeça até a gente aprender a fazer a coisa certa na direção certa, de forma consciente. E aí Deus age sobre nossa vida, porque Deus está em nós. Então, eu vou pedir para vocês, foi o que a Cassandra falou, a Leia me pediu as aulas, mas o que tem acontecido, Leia, foi até uma coisa que a Cassandra falou. Quando a gente se reúne aqui, todo mundo fica falando um pouquinho mais dos seus problemas. Eu acabo passando a 5ª turma para vocês, porque lá eu consegui dar mais conteúdo nas aulas do que quando a gente chega aqui, né? Então, por isso que eu passo da 5ª turma e às vezes eu nem subo, porque eu não quero ficar expondo vocês, porque eu subo no YouTube essas aulas por conta do limite do Vimeo. Então, se eu subo no YouTube, por mais que esteja lá como não listado, alguém pode entrar e assistir, se por acaso achar de alguma maneira, enfim, tá? Então, eu queria que todos vocês assistissem os vídeos do YouTube dessa turma, porque depois eu vou tirar, até mesmo para não expor vocês, ok? O Vimeo não, o Vimeo, aquelas aulas que estão no Vimeo são bloqueadas e tudo mais. Quando eu achar que tem uma aula interessante a ponto de subir para o Vimeo nessa turma, eu vou subir para o Vimeo. Então, o que eu estava falando, para quem entrou agora, é o quanto que a gente precisa que a turma se dedique a aprender as coisas que estão sendo colocadas e a parar para refletir o que está acontecendo dentro de si. E sair do vitimismo e entender os padrões de repetição que acontecem em sua vida. Já que a gente está trazendo a aula do jeito que está, e já que a gente entrou nisso, e eu disse que quase ninguém fez o módulo 4, Ana Paula, você fez o módulo 4, você que entrou depois? Inês, você fez o módulo 4? Leia? Suelen, você fez o módulo 4? Ninguém fez o módulo 4. Então, hoje não vai ter aula do módulo 4. E eu vou ser sincera, me frustra absurdamente vocês não virem com a aula pronta. E para quem entrou depois, é isso. Eu estou aqui me disponibilizando para ajudar vocês. E a gente está fazendo uma aula por semana. As meninas que me procuram para conversar, eu estou disposta a conversar. Não consegui conversar com você, Bianca, porque teve aquele problema. Mas hoje eu conversei com uma das alunas, que eu falei, não, vamos conversar, ok. Conversei meia hora com ela. Eu estou aqui disponível para conversar com vocês, para ajudar vocês dentro do processo. Mas eu quero que vocês parem de se dispersarem. E o que é se dispersar? Eu sei do problema, principalmente da Fernanda, que não é fácil, Fernanda. Dá medo, dá agonia, pensão não saiu, eu sei. Não estou falando de você, por favor, tá? E eu tô até disposta a ligar para essa juíza aí, que absurdo é esse, né?
Porque, como assim? Tem que, essas mulheres que, sei lá, só porque elas são juízas, ganham dinheiro, acham que todas as mulheres têm que, de uma hora para outra, serem como elas. E não são. Não são. A mulher que, ainda mais você, passando por tudo que você passou. Enfim, não estou falando de você, tá, Fernando? Por favor. Mas a gente tem que sair do vitimismo. A gente tem que parar de falar, nossa, mas eu sou tão boa. Por que as coisas estão assim comigo? Porque enquanto a gente ficar repetindo, eu sou tão boa, por que as coisas estão acontecendo assim comigo? Elas vão continuar assim acontecendo. Aonde você precisa melhorar? O que você precisa enxergar? O que você precisa atender? Quem fez o módulo 3? Oito pilares de um relacionamento. O segundo pilar, escuta atenta. Escuta atenta é uma coisa que todo mundo precisa ter em tudo quanto é relacionamento. Não é só no relacionamento conjugal. Escuta atenta é quando a gente se abre para escutar efetivamente a história do outro. E isso é um processo lindo, porque quando eu vejo as histórias de vocês, eu esqueço dos problemas que eu tenho dentro de casa. Então, dentro de um relacionamento, seja ele qual for, a gente estar com a escuta atenta também, sem julgamento, é extremamente importante. Então, como ninguém fez módulo 4 essa semana, eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm até o módulo 3. Eu vou fazer essa aula do módulo 3. E dia 2, a gente vai fazer a aula do módulo 4. Combinado? Cassandra, qual foi sua dificuldade? Não foi dificuldade, eu tô amando as aulas. Deixa eu botar aqui fora. Eu me encontro muito mais nas aulas anteriores, tá, do que nas nossas aulas. Eu gostei muito do teu áudio. Eu fiz umas anotações, assim, que é coisas que eu não me ligava, que eu sempre quis... A minha lista, por exemplo, eu botei que eu queria ter diálogo, um cara que me escutasse, que eu percebi que no meu casamento faltou isso. E hoje eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, tem que saber escutar. E tu falou muito disso, e eu gostei dos apontamentos que tu falou, estado de presença. Muitas vezes eu não estava no estado de presença. Muitas vezes eu digo para as gurias, e eu também me dei conta, a gente está no futuro, a ansiedade está no passado, está sofrendo. Então eu comecei a me buscar nas coisas que tu falou no áudio ali, que muitas coisas eu tenho que refletir e cuidar. Até o jeito que tu falou assim, do diálogo, da cumplicidade, como falar uma coisa positiva para o cara, para começar a falar. Eu particularmente adorei a aula. Você entendeu sobre as 6 necessidades? Você entendeu sobre as 6 necessidades? Eu não sei se eu entendi tudo, mas eu fui anotando algumas coisas que eu dizendo, eu fui anotando para mim poder ler de novo e me dar conta de começar a fazer isso. Porque tem coisas assim que eu não percebia que eu fazia, sabe? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse programa é um programa que prepara a gente para a gente viver um relacionamento melhor, ou para a gente conhecer alguém e fazer dar certo, ou para a gente melhorar o nosso relacionamento. Porque primeiro que eu começo com o Barba Azul, para vocês de cara identificarem se o Barba Azul está em você, se o Barba Azul está no cara, qual é a Barba Azul do cara. Depois eu já trabalho um pouco dessa questão da memória inconsciente, que faz a gente travar e faz a gente nem ver o Barba Azul muitas vezes. E aí, quando eu vou para esse terceiro módulo, que é o relacionamento realmente com o parceiro, e que eu trago quais são os 8 pilares de sustentação de um relacionamento, eu falo sobre as necessidades. Cassandra, que estava É que meus livros estão todos lá na casa. Você que estava com o livro do Tony Robbins hoje, né? Ah, que linda minha filha hoje. Tô tão feliz, tô louca para ler. Eu quero comprar aquele do gigante. Não sei. O livro que você estava lá, eu tenho. Então, essas 3 necessidades que Tony Robbins diz, ele fala que é do ser humano. Só que como vida é relacionamento, e relacionamento a 2 é uma extensão do primeiro relacionamento que a gente teve, que é o nosso relacionamento familiar, pai e mãe, e é um relacionamento extremamente importante na nossa vida, esse relacionamento com o parceiro, porque
Ele é a projeção do relacionamento que a gente teve com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, a relação com o nosso parceiro e com os nossos filhos vem desse primeiro relacionamento que a gente teve. Então, como se aplica essas 6 necessidades básicas do ser humano diante do relacionamento a 2? E todos nós, se vocês assistiram o módulo 2, né, das memórias e também do módulo 3 da mente superior e da mente inferior, todos nós temos a mente inferior e a mente superior. Se você parar para pensar, pega um caderninho pequeno, gruda em você, ou melhor, hoje não precisa mais de caderno, tem celular. Nossa, eu pensei, será que a hora que eu atravessar a rua eu vou ser atropelada? Passou de relâmpago? Anota. Um pensamento, faz um risquinho. Ou pega uma caneta e faz um risquinho no braço. Conta quantos pensamentos negativos você tem ao longo do dia. E quantos pensamentos espontâneos positivos você tem ao longo do dia? Isso é nossa mente inferior e nossa mente superior. O tempo todo ali, ó, que vai refletir em ações, que vai refletir em comportamentos. E quando a gente está num relacionamento a 2, dentro das 6 necessidades básicas, a gente age com a mente inferior ou com a mente superior? A Fernanda é um típico caso que age com a mente inferior quando quer ter significado e importância dentro de um relacionamento. E ela deixa o companheiro, ex-companheiro, graças a Deus, né, Fernanda, agir com a mente inferior dentro dessa mesma necessidade. Então, observem, quando vocês conhecerem alguém, observem dentro do relacionamento de vocês, como que tá isso. Se a gente trouxer o caso da Josi, controle, primeira necessidade básica lá dos relacionamentos. A Josi, total controladora. Ficou fuçando o Instagram do cara, ficou perguntando, será que ele vai viajar antes da bomba estourar? Mente inferior total. Então, prestem atenção, em vez de, desculpa, Josi, não fica chateada comigo, por favor, vai doer, mas não fique. Eu tô falando isso pro seu bem. Em vez de ficar só porque eu não mereço, porque é assim. Cara, pega o material e observa como você vai agindo passo a passo diante de cada coisa. E lembra que eu virei para você e falei, a gente vai conversar sobre isso? Eu não vou ficar debatendo no grupo sobre isso com vocês. Eu vou debater com vocês só aqui. Não tem essa de que eu sou muito boazinha e mereço. A vida não é assim, gente. A vida não é assim. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu. E isso faz a gente perdoar quando não deve perdoar, que é o caso que eu falei com a Fernanda na última aula. Faz a gente ter alguns comportamentos que não tem que ter. E não estou dizendo que a gente tem que ser má, porque a gente não é nada disso. Leia fez Access Consciousness. Bom e mal, certo e errado. Nada mais são do que julgamentos. O que é bom e o que é ruim? O que é certo e o que é errado? Nada é certo, nada é errado, nada é bom, nada é ruim. Vou dar um outro exemplo para vocês, só para vocês entenderem, assim, bem exagerando o que eu vou dizer. Uma pessoa é um garoto de 18 anos, é assaltante, tem uma arma na mão, tá lá assaltando, nananã. Ele é bom ou ele é ruim? Ruim. Todas vão pensar. Ruim. Mas ele acha que ele é bom ou ele acha que ele é ruim? Ele acha que ele é ruim? Não, ele não acha, ele só tá querendo pertencer porque o pai dele faz isso. A sociedade que ele vive faz isso, o lugar onde ele cresceu faz isso. Ele apenas está seguindo uma regra de pertencimento. Culpa e inocência varia de lugar para lugar. Então, não existe o que é bom, não existe o que é ruim, não existe o que é certo, não existe o que é errado. Existe a atitude que a gente toma internamente para fazer a nossa vida ser diferente. E enquanto a gente ficar choramingando porque as coisas dão errado, ok, sofri um dia de sofrimento. O negócio é o seguinte, antes de entrar para o processo de autoconhecimento, eu falava assim, durou 48 horas meu sofrimento. E aí eu fui diminuindo, durou 40, 24, 12, agora dura uma tarde, no máximo quando não sofre muito.
Por quê? Porque eu não posso me fazer de coitadinha o tempo todo para a vida. Eu não estou falando de relacionamento, não, estou falando de vida. Tive um pau com não sei quem. Alguém que é importante lá, briguei com a pessoa, com meu sócio, ou tive um problema lá na escola, enfim, whatever. Eu não posso ficar nesse lugar há muito tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho problema nenhum em falar a minha vida e cada um dentro do seu processo. Vocês viram que eu tenho a casa em Espiralize, não viram? Eu só vou parar aqui, ó. Peraí. Tudo na vida precisa, se está incomodando, se não está fluindo, se está com dor, não é a coitada da paróquia. O que você precisa aprender com isso? Fernanda, dói. Até no seu caso, que é o caso mais extremo de todos, se você se conectar, se você respirar, se conectar sabe, e falar, tá, e aí, o que eu preciso fazer? O que isso tem a ver comigo? Como que eu deixei chegar até aqui? Onde que eu errei? Isso ainda está dentro de mim para as próximas relações? Isso ainda está dentro de mim para fazer acontecer de novo? Se eu conhecer um cara e olhar para isso profundamente, eu tenho certeza que o universo vai lhe ajudar a trazer uma solução para esse caso. Eu fiz isso. Eu já fiz isso. Eu passei a tarde toda pensando nisso, nos meus erros, nas coisas que eu no decorrer das coisas, e eu já tomei a posição, já entrei com a advogada, já pedi para poder ela entrar com o processo para que revesse essa questão dessa juíza, né, que deu esse parecer. E também já busquei outra alternativa para viver independente do dinheiro dele no que eu puder. Eu não vou ficar parada. Não estou parada. E posso te falar? Não tem nada de ver a justiça agindo dessa forma, mas estou tentando. E você é uma mulher guerreira. E eu tenho certeza que isso vai te fortalecer de um tanto, mas um absurdo de tanto, que quando terminar tudo isso, eu tenho certeza que você vai fazer o dinheiro que você tinha com ele multiplicado por 10. E esse cara não vai encostar um único olhar em cima de você. Mas é isso. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho racional na vida também, e não ficar só no ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E você tá de parabéns. Não, já providenciei, eu botei imóvel para vender hoje à tarde. Um imóvel que está no meu nome, mas depois eu vou resolver isso lá na frente no litígio. E já estou esperando, né, para o processo de litígio. Da alimentação eu pedi para poder lá rever e peguei uma documentação na faculdade e tal. Não vou ficar parado, não, independente de qualquer coisa, vai passar. Dá raiva, mas vai passar. Vai passar. E ó, lembra que eu te falei na última aula? Não deixa essa raiva virar perdão. Não, hoje mesmo eu falei justamente isso para minha mãe. Eu tenho que ter raiva dele porque o que ele fez e o que ele está fazendo não tem justificativa. É um mau caratismo absurdo. Mas é isso mesmo. O universo vai cobrar dele lá na frente um dia. E se precisar de alguma coisa, você me liga, me chama lá e a gente conversa. Tá tranquilo. Obrigadona. Tá? Então, meninas, quando a gente, voltando aqui, então, quando a gente está passando por uma situação, a melhor coisa para se mudar, quem que é esse Galaxy S8 que eu não estou conseguindo reconhecer? Será que não? Acho que é o meu. Não, aqui, ó, esse Galaxy S8, o seu tá escrito Cassandra. É você mesmo, eu não tô te reconhecendo, fala. Mone. Ah, tá. Ajuda, gente! Mone existe! Ela não é um nome no grupo! Consegui hoje. Mone, prazer, querida! Oi. Chegou no dia do esporro! Eu tenho vergonha. Não tem vergonha, não? Seja muito bem-vinda! Eu falei, gente, quem que é esse Galaxy S8? Mas não é a Michelle que tá sempre aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Fez até que módulo? Nenhum. Ótimo. Você devia ter... Então depois você vai escutar essa aula que eu vou botar no YouTube desde o começo, por favor. Tá bom. Então, Sabrina,
Oi, amor. O detalhe é o cabelo da Fernanda, né? Você viu? Menina, tá um arraso. Adorei. Fernanda, você é linda demais. Deixa eu tirar ela do mudo. Fernanda, você é linda demais. Mas, menina, vou te confessar uma coisa. Vou confessar uma coisa pra vocês. O cabelo muda, gente. Faz sucesso. Sábado eu saí com as amigas e foi sucesso esse cabelo. Mas você é linda, menina. Mas não é o Mas, cabelo. você não sabe. Arrasou. O cabelo muda, gente. Não, Quer dizer, no tu meu que caso. mudou. No meu Linda. caso. Obrigada. Adorei. Linda mesmo. Tirando a Cassandra, alguém tem uma dúvida? Ana Paula, você que é casada, Flor, você fez o módulo 3? Boa noite, Sabrina, tudo bem? Tudo bom, querida? Então, o módulo 3 foi o mais difícil para mim. Porque na última aula do módulo 2, tu disse que tem que fazer com o marido. Quem é casada faz os dois juntos, né? Aí, marido nunca tá em casa, viajou, tornou tudo mais difícil. Aí, a gente começou ontem à noite a ver o módulo, vimos a videoaula, lemos uma parte da apostila e não demos conta de terminar todas as perguntas. Não tem problema. Mas eu acho que é o módulo mais importante para mim. E eu quero levar ele mais a sério. Então, eu comecei lá nos pilares importantes, lá de um relacionamento feliz. E eu quero dar mais atenção para isso, mas eu estou cobrando a presença dele nesse módulo. Então, por isso que para mim fica um pouco mais difícil. Não tem problema. Faça com ele. Os 8 pilares já ajudam bastante para vocês tomarem consciência se vocês estão seguindo aqueles 8 pilares. As necessidades, elas são muito importantes para vocês entenderem a dinâmica da relação de vocês. A única questão, assim, ó, Sabrina, que eu sinto muito, muito, muito. Quando eu leio cada um dos pilares, eu vejo que a gente falha em todos. Vocês não estão bem? Essa questão da escuta atenta. A gente está sempre no agito, correndo, respondendo um ao outro do quarto, da cozinha, com as crianças, sempre no fuzuê, sabe? A gente tem compromisso praticamente toda noite, a gente tem alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente não tem um tempo de qualidade juntos, sabe? E depois que as filhas chegaram, acho que criou, tipo, um muro entre nós, a gente virou 2 robôs em casa, sei lá, a gente é sócio na criação dos nossos filhos, posso chamar assim, entendeu? Ai, precisa disso, vai buscar, vai pegar, vai comprar, vai levar, sabe? É uma coisa que parece que ficou tudo muito automático, sem coração, sabe? Sem carinho, sem escuta, sem paciência. Então, eu torço muito que um dia eu não chegue a tomar uma decisão mais extrema, sabe? Porque eu tô lutando bastante para que as coisas aconteçam. Sabe? Quando tu tá num relacionamento sozinha, tu não faz nada, né? Eu me sinto assim, sozinha às vezes. Eu sei. E a pior solidão é aquela 2, né? Quando você tem alguém do lado e não pode contar com essa pessoa, porque realmente é importante. Isso mesmo. Então, ontem de tarefas, você contrata uma empregada que vai fazer algumas coisas que ele faz, por exemplo. Então, por isso que vocês precisam olhar com carinho e cuidado para tudo isso. Então, uma dessas coisas é que eu tô com um projeto, assim, para o ano que vem, eu abdiquei, né? 20 horas do meu trabalho, para estar em casa com as meninas, mas eu nunca recebi assim, que bom, muito obrigada, isso é importante para nós, para nossa família, sabe? Então, eu ano que vem vou voltar a trabalhar 40 horas. Já... O que você faz mesmo? Eu esqueci, desculpa. Eu sou professora, eu trabalho com educação infantil. Isso, verdade. Então, eu posso pegar 20 horas de aula só à tarde, só de manhã, eu tenho essa flexibilidade nos meus horários. E ano que vem eu vou voltar a dar aula o dia todo. E acho que tomara que as coisas melhoram nesse sentido, porque eu tenho meu papel de mãe, assim, meu coração de mãe apertado quando eu falo isso, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que está na hora de eu, como mulher, me posicionar mais, conseguir ter um rendimento um pouco melhor, que na minha área já nem é tão bom assim. Mas, pelo menos, para mim não ficar nessa dependência de tudo, pedir, de tudo precisar, sabe? Então, eu acredito que vai fazer mais bem para mim. Sim. Essa semana, inclusive, eu estou falando muito sobre esse tema, né? Do quanto uma mulher produz, o quanto ela tem a sua independência financeira, o quanto isso é importante para a nossa autoestima.
Eu admiro, como foi o caso da Leia, que abriu mão da sua carreira para cuidar das filhas. Só que, infelizmente, assim como aconteceu com a Leia, acontece com muitas pessoas. O homem, às vezes, não reconhece e depois, do nada, arrumam outras mulheres, caem fora ou a relação acaba. E eu acho que mulher que para cuidar de filho, ela tem que ter a aposentadoria garantida pelo pai das crianças. Porque, do nada, você voltar a trabalhar depois de só ter cuidado de filhos é muito mais desafiador. Porque vem um monte de coisas. Você precisa readquirir habilidades para se fazer, para poder acontecer. E assim como você, a Juliana também é professora, né, Ju? A Ju também é professora, né, Ju? Ela é. Temos 2 professoras na turma. Então, Ana, é muito importante você sentar com seu marido e você muito sincera no que eu vou falar para você. Eu sou a maior defensora da família, eu acho que a gente tem que tentar até o último. Só que a gente também tem que entender, ainda mais você que é linda e nova, que quando não der mais, precisa, primeiro, ter essa independência financeira, porque, infelizmente, a vida é terceira dimensão e a gente precisa. Essa vida na Terra, gente, ela é complexa. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de ação, a gente não pode ficar no vitimismo, e a vida vai pedindo isso. E junto com tudo isso, a fé, a conexão e tudo isso. Então, é ilusório falar, não, entrega, confia, reza, tenha fé, sem ação. Então, independente do que vir a acontecer com você, com a sua decisão, é importante que você se fortaleça como profissional, que é nesse primeiro chakra do que eu faço, como eu produzo. E se o teu marido não lhe acompanhar dentro do processo, se não tiver essa mudança, se vocês não tiverem um objetivo comum que não seja ser sócio da criação dos filhos e sócio das contas para pagar dentro de casa, as coisas começam a ficar bem complicadas. E sabe o que acontece? Eu vou contar para vocês. Para quem chegou por último, não sabe. Mas hoje eu passei por um cara que ele chama Cristóvão Brilho, ele mora em Miami, e uma vez por mês ele vem para o Brasil. E ele faz cirurgias espirituais, mas ele tem uns mestres que trabalham com ele e ele dá um cristal pra gente carregar, até contei o fato aí que o cristal despencou e tudo mais. E aí eu tava falando com ele e eu acho que eu passei por, né, minha vida inteira passei por várias coisas e isso foi somatizando. Isso acaba somatizando. E ele me falou uma coisa hoje sobre isso, que é exatamente o que acontece. Tudo que a gente viveu desde a nossa infância vai entrando para uma caixinha. E, de repente, quando isso estoura, que pode ter sido na sua separação, Leia, isso gera ressentimentos, emoções, é um plano etérico, mas a gente acaba materializando isso em energia e falta de energia no nosso corpo, que muitas vezes ataca algumas partes do corpo, primeiro energeticamente, como falta de energia no coração, ou falta de energia no chakra da garganta, que é a nossa expressão, ou no chakra sexual, que é falta de tesão com a vida, de se achar mulher, ou no nosso chakra do poder pessoal, eu não consigo fazer absolutamente nada da vida. Por quê? Porque a gente vai acumulando dentro dessa caixinha e quando uma bombinha de nada estoura, e essa bombinha pode ser, ou no caso da Leia, como uma separação, ou no seu caso, ou no caso de qualquer outra pessoa, como uma coisa banal do dia a dia, isso pode somatizar da gente chegar ao ponto de não ter vontade de viver. A gente acorda, eu preciso ter vontade. E aí vem as depressões. E aí vai tomar remédio. Alguém aqui já tomou remédio, que eu sei, já me falaram. Mas tomar remédio, eu falo para a pessoa evitar ao máximo. Só se não tiver jeito, porque depois acaba sendo um processo que para voltar é um pouquinho mais complicado. Então,
deixar passar o tempo e passar por esse sofrimento constante no dia a dia, colocando tudo isso debaixo do tapete ou nessa caixinha lá, uma hora a bomba explode. Uma hora a bomba explode. Então, você que está num casamento, como eu te disse, eu sou super a favor de todos ficarem nos seus casamentos, reconstruírem seus casamentos. Porém, se não tiver um outro lado com esse intuito, com essa vontade, se estruturem e não fique sofrendo mais no dia a dia. Porque você é nova e a vida, os padrões familiares já não são mais os mesmos. E são apenas as nossas crenças do que é certo, errado, bom e mal, ser separado, ter outra família, tudo crença. Tudo crença. Vocês viram Gabriel Medina? Gabriel Medina foi campeão do surf. Eu não sei se vocês acompanham. Vocês acompanham que ele foi o campeão do surf? E quem é o treinador dele? O padrasto dele. Ele nem sabe quem é o pai dele. O pai dele cagou, abandonou. Deve estar lá sofrendo agora de ver o filho campeão do mundo. Mas quem é o padrasto dele? Quem é o pai que faz papel? É o padrasto. Então a vida hoje, graças a Deus, essa configuração, ela está muito mais flexível. Mas o importante é que a gente seja feliz. Ok? Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre o módulo 3? Alguém tem alguma dúvida sobre o módulo 2? Alguém quer que eu fale sobre alguma coisa específica? Algum tema específico? Fala, Leia, peraí. Peraí, amor. Tira do mudo aí, Leia. Fala. Eu acho legal falar um pouquinho mais de vitimismo. O que é o vitimismo? Sabe, assim, que às vezes a gente se perde no vitimismo, a gente acha que não está no vitimismo, mas está no vitimismo. Fala. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acham, como que é o comportamento de uma pessoa que está no vitimismo? No vitimismo mais clássico, alguém me responda. No clássico é fácil de achar, né? O clássico é o mimimi, ó, coisinha de mim. Eu vou falar uma coisa para vocês de um vitimismo clássico. No mundo empresarial. Eu trabalhava em empresa, né? E aí tinha umas pessoas que eram promovidas e outras pessoas que não eram promovidas. E as pessoas que não eram promovidas, dentre elas, tinha algumas que falavam: foi promovida porque é amigo do chefe, eu não acredito, não me promoveram, porque a pessoa era muito boa tecnicamente. A pessoa era muito boa, ela sabia tudo, todos os processos da empresa, tal, então ela não se conformava que aquela outra pessoa que não sabia muito bem os processos da empresa, que não sabia planilhar bem alguma coisa, sei lá o que, foi promovida. E aí, isso é o clássico vitimismo, que tipo, fica olhando que a pessoa foi e a gente não foi. O clássico vitimismo dentro de um relacionamento a dois é: mas ele tá feliz, eu tô aqui, eu não mereço passar por isso, por que eu tô passando por isso, por que isso tá acontecendo comigo? Isso é um vitimismo. Eu vou dar um outro exemplo de vitimismo. É porque a nossa mente ela é muito perspicaz, né? Vocês sabiam? O que vocês acham que Deus é sobre as pessoas? Qual o conceito de Deus? Esquece religião, gente. O que é a representação de Deus na vida das pessoas? Tirando a fé. Qual é a figura do Deus? Deus, eu vou tirar, fala, Léa, essa que está falando. Não participa mais, gente, fica sem graça. Deus é um algo superior, né? A gente acaba. Oi? É o quê? Deus é um algo superior, do meu ponto de vista. É uma energia além, mas que está dentro de mim. Deus, ele tem uma forte relação com a relação que a gente tem com o nosso pai também.
Porque o nosso pai, pensa numa criança. A criança não sabe sobre Deus. A criança não sabe sobre religião. Uma criança até os 6 anos de idade pode saber, Pai nosso que estás no céu, eu te benzo, eu te curo, sabe, a parte ritualística de uma missa, e come a hóstia, não sei o que, corpo de Cristo. Mas a criança não tem uma noção muito grande do que é Deus. E aí, qual é a figura de Deus para ela? É o pai. Uma criança no colo de um pai, uma criança, ela pode estar num lugar terrível. Se o pai está sereno, segurando ela, ela acha que nada vai acontecer com ela. Pode estar em alto mar, com ondas de não sei quantos 1000 metros. Se está com o pai, nada vai acontecer com ela, porque ela está protegida por esse ser superior. E a mesma coisa com Deus. Então, a nossa primeira... Estou contando tudo isso para trazer também um pouquinho de informação para vocês, para chegar num outro processo de vitimismo, tá? Bem profundo. Acompanhe o que aconteceu comigo. Então, se meu pai me protege, Deus é meu pai, então Deus me protege. E por mais que eu não tenha um pai que não me protegeu, eu ainda tenho Deus, mas esse Deus dificilmente ele vai me atender tão bem quanto aquela pessoa que tem uma super confiança nessa figura masculina. Observem, tá? Isso é psicologia. Aí eu fui para a Índia. Vou te falar de um vitimismo que não é clássico. Eu fui para a Índia, fui lá 3 vezes. E aí, da última vez que eu fui na Índia, porque... Eu contei para vocês da minha história com a Índia. Eu vou contar rapidamente para vocês entenderem o contexto de um vitimismo, tá? Para você ver como que o vitimismo a gente tem que ficar o tempo todo ligado. Eu fui para a Índia em 2012, fui para o outro, conheci uma pessoa, me iniciei na Diksha. Diksha é esse lugar da onde eu fui, que é o Oneness Universe, onde tem uma Bhagavan. E aí eu fui iniciada na Diksha e de lá para cá alguns milagres começaram a acontecer. Milagres físicos. De quando eu terminei de ser iniciada na Diksha, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, que nunca não sabia de nada que eu tinha sido iniciada, me dá um saco de uma pessoa que tinha deixado na casa. Uma mulher me deixou aqui na minha casa, eu não sei o que eu quero fazer com isso, não sei, tô te mandando trazer isso. Tô sentindo que eu tenho que dar isso pra você. A hora que eu fui ver, eram 150 fotos do casal, do Jana Bhagavan, desse lugar onde é feita lá a iniciação em Diksha, mas eu não tinha ido para lá, mas eu tinha sido iniciada em Diksha, enfim. Vários milagres, várias coisas, várias sincronicidades. Aí eu fui em 2014 para a Índia. Quando eu cheguei em 2014, lá eles são, né, quem não foi no Oriente ainda, vocês vão entender o que é fé lá. E eles falaram, muitos milagres acontecem, e eles falavam de que, como esses que eles chamam de golden balls, apareciam nas nossas fotos. Então, gente, é que eu não tenho mais isso gravado. Eu, no meu celular, ou na minha câmera, eu tirava foto e aparecia os seres nas minhas fotos. Era o meu celular. E no meu celular apareciam essas imagens. E eram umas imagens que eles diziam, a imagem é assim. Então, quando eu tirava foto, e aí depois, quando eu saí de lá e estava em outros lugares, aqui no Brasil, vira e mexe, eu tirava as fotos e esses seres apareciam nas minhas fotos. Então, imagina o quanto tudo isso foi fortalecendo a minha fé. Foi então que eu resolvi sair do meu emprego e falei, eu vou para a Índia ficar 2 meses lá para fazer o curso de Advanced Trainer deles e tal. Fui. Chegando lá, eu ouvi só milagres. E eu falei, eu vou voltar e a minha vida só vai ter milagres. Eu não vou ter problema de dinheiro, eu não vou ter problema com o meu casamento, eu não vou ter problema, porque Deus não vai me abandonar. Porque foram isso que eles me disseram durante 60 dias. Só que lá na Índia aconteceu um negócio que eu manifestei uma pereba na minha perna. E aí essa pereba nunca mais deixou de existir, faz 3 meses só que eu não tenho mais, porque eu participei de um ritual de cura. Enfim. E quando eu voltei, minha vida desmoronou. E eu ligava, mandava mensagem para os monges lá desse lugar, e eles não me respondiam. Eu falei assim, eu tenho vontade de morrer. Eu quero morrer, você tá entendendo? Eu vou morrer, eu fui para aí, vocês fizeram a minha cabeça
de que só existe milagre e que nada na minha vida eu ia crescer com amor, ia crescer com prosperidade, ia trabalhar esse processo de autoconhecimento na luz, na riqueza, na prosperidade, com saúde, com amor. E eu ligava para os monges e eles, tô orando por você, tô orando por você. Eu falei, vai orar na casa do caramba. E aí eu rompi com a Oneness University. Eu rompi. Eu falei, eu não quero mais esse Deus. Eu não quero mais esse Deus que só estragou a minha vida. Que me deixou sem dinheiro, que me deixou sem marido, que me deixou sem saúde, que começou a dar umas perebas de agora as perebas acontecem toda hora. Eu não quero mais esse Deus. E aí me fala, eu vi um fato real, minha vida desmoronando quando eles me prometeram um monte de coisa. Eu tô falando de Deus. E eu rompi. Vocês concordam que mesmo assim tem um processo da vítima aí? Eu tô falando de fé. Eu tô falando que eu fui numa igreja. Não é uma igreja, mas é um lugar que mexeu durante 4 anos comigo, me mostrando milagres. No dia do meu aniversário, eu falei, Bhagavan, me dá um presente de aniversário. Passou o dia, eu falei, Bhagavan, você não me deu nada de aniversário? 2 semanas depois, a gente foi ver o vídeo do meu parabéns. Quando a gente falou, parabéns, o primeiro pedaço vai pra quem? Aí eu falei, vai pra Deus. Aí apareceu o ser de luz lá brilhando no vídeo. Então, ele tava comigo no dia do meu aniversário. Eu tive provas físicas de uma manifestação de fé. E eu, na minha cabeça, deu. Então, vocês percebem que o vitimismo, ele vai para tudo quanto é lugar? E aí, eu rompi, só para completar, Cassandra, eu rompi, só para vocês entenderem o grande fechamento, eu rompi com a Oneness University. E se eu falo para vocês que dentro da fé foi isso que eu tinha que fazer, é porque eu não tenho que ficar esperando que Deus vai fazer tudo por mim. E quando eu rompi, que primeiro veio o vitimismo, que é um processo normal, mas que depois eu falei, dane-se, agora eu vou, dane-se, não quero mais saber de Oneness, não quero mais saber de Bhagavan, não quero mais saber de Lama, não quero mais saber de nada disso, não me fala de Índia, não me vem com um presentinho da Índia pra mim, então não quero nem ver. Joguei todas as minhas roupas fora, tudo, e fui pra ação. E quando eu fui pra ação, a vida começou a acontecer. E eu falei, eu não tenho Deus. Esse Deus que fica aparecendo nos meus vídeos, ele não vai me dar os números da Mega Sena. Ele não vai deixar o meu marido apaixonado por mim. E é nesse ponto que quando a gente se desprende do vitimismo. O vitimismo é ação. E aí existe uma outra coisa dentro do processo de autoconhecimento que eu percebi também, que depois eu participei de um grupo de mulheres, e aí foi um outro ápice, porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de busca e tudo mais, a gente fica muito assim, nossa, mas eu sei, tá? Você tem que olhar, isso é teu, você tá sendo vítima, porque fica na presença e todo aqueles monte de coisa que todo mundo fala que a gente está aí repetindo, né? Não é bem assim, o outro é só um espelho, bibibi, bibibi, o poder do agora, que agora, amigo? Sabe, a pessoa em crise não consegue nem pensar. E aí, essa coisa do tipo, eu tô num processo de autoconhecimento porque eu sei, porque eu já estudei. Leia, desculpa o que eu vou falar, mas é porque eu passei por esse processo, tô falando de mim, tá? Porque eu estudei, eu fiz leitura de aura em Piracanga, fiquei 7 dias sem comer, fiz viver de luz 21 dias sem comer, eu fui para a Índia 3 vezes, fiz o curso de Reiki, Access Consciousness, barra de Axis, DNA básico, DNA avançado, alma gêmea, como chama mesmo? Teta Healing, e eu fiz tudo isso, e eu me conhece porra nenhuma, gente. Conhece porra nenhuma, é a mente dando volta, 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 volta. Sabe quando você vai superar todos os traumas que você tem na sua vida? Sabe quando você vai superar e vai virar essa chave? Quando você tiver ação para fazer as coisas mudarem.
Porque se Deus, que é o meu caso, que Deus está ali, tive provas físicas, gente, físicas de Deus. Deus não vai fazer nada por nós, ele segura a gente, mas ele não vai, sai do vitimismo. Eu sempre fui muito boa, eu sempre fui muito legal, eu não merecia ser traída, eu não merecia um par de chifre, eu não merecia ficar sem dinheiro, porque eu sempre fui muito generosa, eu sempre dei dinheiro para todo mundo, eu sempre, nunca sobrava nada, porque eu sempre, você tá precisando de dinheiro, toma, não nem emprestava, dava. Eu não merecia. Para. Vocês estão entendendo? E aí, esse foi o meu processo. Dentro do processo de cada uma de vocês, aonde que está o lugar onde vocês precisam sair dessa anestesia e tomar uma ação diante da vida? E é esse o mais lindo processo de autoconhecimento que você possa vir a ter. É realmente dar um passo para a ponte começar a ser construída. Aí sim, Deus constrói. Esse foi o meu processo de vitimismo. Alguém quer falar alguma coisa? Cassandra. As 3 coisas para ti. Como é que tu reatou com Deus nesse processo? Porque assim, ó, eu leio, e eu tenho umas dúvidas sobre a relação, que nossa relação com a frequência vibracional. Tudo que a gente ouve é frequência vibracional, que eu até acredito que tu aumenta a frequência e tu começa a, entre aspas, atrair as coisas. Mas no teu processo, por exemplo, tu estava toda na luz, uma frequência, até que ponto a frequência influi realmente nas coisas? E a outra coisa que eu queria te perguntar, essa coisa de sombra, que eu cuido tanto, isso foi o que eu mais estou aprendendo, é o olhar da sombra. O que é aquela pessoa que eu vejo aquilo, que ressonância tem em mim? Que eu acho que a coisa mais importante é tu se ver nessa sombra aí. 2 coisas, Cassandra, respondendo as suas 2 perguntas. Primeiro, depois você me ajuda a lembrar a segunda, se eu esqueci. Como que eu reatei com Deus? E aí, gente, me desculpem. Eu tenho Netuno na casa 12, em Escorpião. Minha Lilith está lá. Netuno, 12 é a casa da espiritualidade, do inconsciente, do que é mais profundo. Eu não nasci nessa vida para ter uma única religião. Começa por aí. Então, essa minha busca sempre foi muito frequente. Só que quando eu fui para a Índia, detalhe, aconteceu uma coisa na Índia, só para vocês entenderem, que eu estava lá no templo, e aí, de repente, apareceu um quadro de Bhagavan quando ele tinha não sei quantos anos, que era em 1995, foi tirada aquela foto. E aí, quando eu vi a foto, que o Bhagavan hoje tem 70 anos, há 4 anos atrás ele tinha 66. Quando eu vi o Bhagavan, parei. Eu comecei a chorar que nem maluca. Porque em 1995, eu estava com uma prima minha, de 2º, 3º grau. A gente estava conversando no quarto, uma dormindo no chão, outra dormindo na cama, e a gente sentou para conversar no quarto, tipo amigo, né? As primas, quando dormem junto no quarto, vão conversar. Ela começou a falar um monte de coisa e o rosto dela começou a se transformar. E eu comecei a ver uma Bárbara, e como eu tinha perdido um professor de matemática que tinha barba e ele usava óculos, quando eu comecei a ver a barba, só que ele era loiro, mas era a referência de barba que eu tinha. E quando eu comecei a ver isso, e eu comecei a olhar de baixo para cima, eu falei, será que é o André? Eu falei, quem é você? Eu vou subir eu pensando, eu vou subir até os seus olhos para ver se você tá de óculos. Se você tiver de óculos, é o André. Quando eu parei nos olhos, não era o André. E eu olhei firmemente, fixamente para os olhos daquele homem barbudo que se manifestou no corpo da minha prima. E ela acabou de falar, e eu comecei a falar assim para ela, Dani, você não sabe o que aconteceu agora. Eu estava olhando para você e comecei a ver isso, e comecei a descrever tudo isso que eu contei para você. Quando eu acabei, ela falou, Sabrina, conforme você foi falando, a cor do seu cabelo mudou, você ficou morena, mais gordinha, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, que louco, quem será? Eu só conhecia o espiritismo, né?
Eu falei, quem será que é esse ser que apareceu aqui? Beleza, vamos dormir, mas eu tô sentindo uma sensação boa. Ela falou, eu também. Quando eu estava no templo, eu vi a foto de Bhagavan. Foi o homem que eu tinha visto em 1995. Só que Bhagavan é vivo, tá, gente? Ele não é morto. Ele é um homem vivo. Eu vi Bhagavan na minha prima. Eu falei, gente, eu devo estar surtada, louca. Eu vou ligar pra minha prima. Eu falei, e aí eu não falava com ela há uns 5 anos. Eu falei, Dani, você pode falar? Ela falou, nossa, posso? Ela falou, nossa, Bruna, que louco. Eu fui uma mulher essa semana, ela falou que alguém da minha família ia me procurar para fazer uma pergunta para mim. Eu falei, gente, então vamos lá, né? Sincronicidades. Você lembra daquele dia? Lembra? Eu vou te mandar uma foto, você vê se a mulher que você viu foi essa. Quando eu mandei, ela falou, foi essa que eu vi, que foi a mulher de Bhagavan. Então, você imagina que desde 1995, esse homem tinha se manifestado para mim, e depois eu fui estudar, Cassandra. Eu fui estudar que Sai Baba, vocês conhecem Sai Baba? Alguém conhece Sai Baba aqui? Já ouviram falar de Sai Baba? A Índia e o Oriente é um lugar totalmente diferente do Oriente, do Ocidente. Sai Baba é um indiano, ele tinha, né, ele faleceu, um cabelo black power e usa uma roupa laranja. E várias pessoas do mundo inteiro, ele morreu faz tempo, iam lá atrás dele, na época a internet não bombava. Oi? O que você falou, Cassandra? Tá dando eco. Tá dando eco? Deixa eu... Tá falhando a tua fala. Tá, se estiver dando eco, vocês levantem a mão. E aí o Sai Baba, milhares de pessoas do mundo inteiro ia, e as pessoas colocavam a mão assim, ele colocava um pozinho, do nada, não tinha nada na mão dele, ele dava alguma coisa para a mão das pessoas. Aí chegou um jornalista, sei lá, de um lugar super famoso lá de New York, não sei das quantas. Você é um charlatão. Ele falou, tá bom. Então o que você quer que eu materialize para você? Eu quero que você materialize, então, um Rolex. Ele abre a mão. Aí ele, botou um Rolex. Você sabia que eu ia pedir um Rolex? Você deve ter manipulado a minha mente. Aí o cara voltou lá para Nova York e escrever sobre o cara que manipula a mente e que materializa coisas. Ele te induz a pensar em alguma coisa para você pedir aquilo para ele. E aí ele falou, só quero ver se esse Rolex que ele me deu é verdadeiro ou falso. E eu vou na loja da Rolex. Aí ele foi na loja da Rolex, isso tipo 2 meses depois da entrevista. Chegou na loja da Rolex e falou o seguinte, você, por favor, poderia me dizer se esse Rolex é original? Aí ele, não, daqui eu vou lá dentro ver o número de série do Rolex. Aí o cara pegou, olha, esse Rolex tanto é original que ele foi comprado aqui nessa loja hoje de manhã por um cara com black power e uma roupa laranja. E aí, você que estuda física quântica, e Sai Baba fazia isso, ele conseguia viajar no tempo. Eu sei que é muito louco, talvez vocês não estejam acompanhando tudo que eu estou querendo dizer, mas existe um padre aqui no Brasil, que eu não vou saber o nome, que ele faz isso. E por isso que tinham pessoas, não existia internet na época, tinham pessoas que diziam que ele estava num lugar lá no norte da Índia, no sul da Índia, no mesmo horário, no mesmo tempo, enfim. E aí o cara caiu, e todos os repórteres que iam lá falar que ele era charlatão, ele simplesmente mostrava para os caras que ele não era charlatão e que não era, e depois eles falavam com ele, e ele pedia para não levar isso para frente. Mas isso era o que acontecia. Então, o que eu vejo dentro do que aconteceu comigo em 1995 foi exatamente essa viagem no tempo. Então, são tantas coisas que a gente não tem nem noção de quem somos nós. Nós estamos tão preocupados com uma coisa tão pequena que quando a gente toma a ação para a vida, as coisas começam a acontecer. E respondendo a sua pergunta, como que eu reatei a minha fé com Deus? Deus sou eu. Porque eu e Deus somos uma única coisa, porque eu sou una com o universo. E para mim, o universo é Deus. Existem espíritos de luz, espíritos mais elevados do que eu, vários, né, óbvio,
e eles me ajudam, assim como a gente pode ajudar outros espíritos inferiores, e a gente tem várias personalidades. Nós somos de um... Essa é a minha visão, tá, gente? Ela me falou como reater a fé com Deus. Não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade, tá? É uma simples opinião minha a respeito de fé, religião, Deus e tudo mais. Acredito em Jesus Cristo como esse ser superior que ajuda a gente e tudo mais, mas nós vemos do núcleo que a gente chama do eu sou, e a gente se subdividiu em várias personalidades que vivem em vários planos. Tipo, eu vivo nesse plano, mas eu também vivo em outras dimensões ao mesmo tempo agora. Tempo e espaço não existe. Essa é a minha opinião a respeito de tudo isso. E eu não reatei a fé com Bhagavan. Bhagavan, para mim, hoje, nada mais é do que um mestre. Mas ele não é meu Deus. Entendeu? Quem é Deus? Sou eu. E se eu sou Deus, eu preciso tomar uma ação diante da minha vida. Eu sei que às vezes é difícil. Ontem eu acordei deprimida porque eu tive sonhos. A minha outra dimensão deve estar sofrendo, né, como eu encaro. E eu acordei meio projetando essa outra dimensão. É como eu encaro. Se estiver difícil de pegar, tudo bem. Peço perdão, tá? Talvez um dia vocês entendam um pouquinho do que eu estou dizendo, ou talvez seja loucura para a cabeça de vocês, mas eu estou falando de reatar a fé em Deus. E a minha fé em Deus, eu reatei, aliás, eu estou reatando, porque eu também estou num processo de maior confiança em mim e maior atitude em relação à vida. Eu estou num processo hoje, não é dentro dos relacionamentos, mas é um processo de que eu estou morando num lugar que eu não gosto. E eu preciso tomar uma atitude para sair daqui. Então, cada um dentro do seu quadrado, dentro do processo em que está vivendo. Não é Deus que vai aparecer com uma casa linda aqui na minha frente. Eu preciso tomar uma atitude. Então, é isso. A segunda pergunta qual era? Cassandra, tira do mundo aí, deixa eu... Eu perguntei dessa da coisa da frequência, que tudo tem relação com a tua frequência vibracional, atrai, né, que tu consegue. E as sombras que eu te perguntei. Frequência vibracional. Frequência vibracional, eu acho que para mim é um processo mais desafiador. E aí sim, a frequência vibracional, para que a gente fique bem numa frequência vibracional, aí a gente recorre à fé. E aí a gente recorre à fé em seres e irmãos mais elevados que a gente. Como uma grande fraternidade branca, Jesus Cristo, uma igreja, uma religião. A minha frequência vibracional, por exemplo, eu fui nesse cara e ele está trabalhando minha frequência vibracional. Para me ajudar, ele está trabalhando os meus 3 corpos, para poder continuar elevando essa frequência vibracional. Você pode levar sua frequência vibracional, porque, gente, desculpa, sozinha nós não conseguimos, ponto, e é por isso que eu faço esse programa em grupo. Esquece essa coisa de que sozinha a gente vai conseguir resolver a nossa vida, nossos problemas e nosso tudo. Sozinha a gente entra na nossa introspecção de entender onde está a questão, mas não é sozinha que a gente vai conseguir ter grandes avanços. Então, por isso que eu falo, né, as pessoas não investem num processo de autoconhecimento, num processo onde a pessoa vai botar luz em alguma coisa que você precisa, e é necessário investir, sim, nesse processo e trabalhar ao lado espiritual com a ajuda de mentores. Se você vai no centro espírita, os mentores do centro espírita. Se você vai numa igreja católica, a egrégora que forma naquela igreja católica vai te ajudar a elevar. E também tem igrejas e tem templos e tem lugares que abaixam a nossa frequência. Se abaixou sua frequência, ai, mas aqui é Deus católico, eu sou católico. Não, gente, você baixou, não vai, muda. Muda. Não tem uma religião, desculpa, gente, por favor. Eu sei que é polêmico tudo que eu estou dizendo. Não existe uma religião única. Mas a frequência vibracional a gente melhora, sim, aí com a fé. Deus está em mim, mas eu tenho os meus irmãos, este é meu Jesus Cristo, meu mestre Micael Arcanjo, os meus mestres dos cristais que eu trabalho, eles me ajudam na minha frequência vibracional. E quando eu não me ligo a eles, eu caio. É a mesma coisa, quando vocês não estudam as coisas que acontecem aqui, vocês ficam na mesmice. E é a ação que a gente precisa ter, é a ação que eu preciso fazer para parar, para rezar, para fazer meus cristais,
para fazer essa terapia de cristal que eu faço em mim mesma, que eu chamo os meus mestres, eu chamo os meus mentores. É isso. E as sombras? Existe uma coisa que a gente fala assim, sombra, né? O que me incomoda no outro é porque eu tenho em mim. Não, o processo não é assim. Eles falam, mas eles não explicam direito. Vou dar o exemplo do cara lá da casa que eu falei. O que me irrita nele, que eu falei que é meu problema com ele, é que ele viaja demais. Eu tô fazendo uma reunião pra gente ver um processo, aí no meio da reunião ele para, não, porque vai ser megalomaníaco se a gente chamar não sei quem, e a gente vai encher essa casa. Eu vejo aquilo e me irrita, porque tem que ter ação, não adianta ter só ideia. E aí, isso gera esse confronto. A minha sombra não é que eu sou megalomaníaca ou que eu não tenho planejamento como ele. A minha sombra me irritam pessoas que não têm o pé no chão. Me irritam pessoas que são irresponsáveis. Me irritam pessoas que não são comprometidas. E por que elas devem me irritar? Eu tenho que saber conviver com o maior número de pessoas da melhor maneira possível. Porque lembra, não existe certo, não existe errado, não existe bom, não existe mal. São apenas julgamentos. E julgamento faz a gente travar, faz a gente não evoluir. Então, as minhas sombras não é que eu sou como ele, mas a atitude dele reverbera alguma coisa em mim, a minha intolerância. Então, a minha sombra é a intolerância. Se eu sou intolerante e isso machuca, o que eu preciso fazer? Ser tolerante. Como que eu vou ser tolerante? Se permita um pouco viajar como ele. Se permita um pouco ser irresponsável como ele. Se permita um pouco sentir esse outro lado. Assim a gente vai trabalhando esse tipo de sombra, o que incomoda no outro. E o que a gente vê de bom é a gente também? O que a gente vê de bom não necessariamente é a gente. Mas uma pessoa que só vê o ruim é porque é amarga. Uma pessoa que vê bom, ela já passou do estágio de que só é amarga. Mas não necessariamente a gente tem aquilo. A gente quer ter aquilo. A gente pode ter, mas a gente quer ter com certeza. Mas só pelo fato de você estar vendo bom, você já passou por um outro processo, que é pior, que é ser amarga. Ser o quê? Amarga. Uma pessoa amarga com a vida, que só vê coisa ruim. Uma pessoa amarga. Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Você escolhe ver o quê? Não é que você tem isso. Porque aí, gente, por isso que eu falo, né? Tem muita coisa na internet que é legal, mas aí as pessoas se iludem dentro do processo de autoconhecimento. Porque o que acontece? O que eu vejo no outro é o que eu tenho em mim. Nossa, eu sou muito bacana, porque eu vejo aquela pessoa tão meiga, tão boa, tão na paz, tão linda. Nossa, mas eu tô tudo isso, então eu falo, né, por aí. O que eu vejo no outro é o que eu tenho em mim. Pronto, me acomodei. E a gente não é nem tão boa assim. Sim. Mas a gente também não é tão boa, não é tão ruim, tanto faz, porque certo, errado, bom e mal, tanto faz, são apenas julgamentos. Entenderam? Entendeu, Cassandra? Me Sim. fiz explicar? Não, sim, só queria ver teu ponto de vista, porque eu penso como tu, assim, muitas coisas. E aí, só para finalizar, tudo que eu disse é apenas um ponto de vista meu. Vocês podem ter o teu, não importa. O que importa é que a gente mede a nossa evolução pelo nosso grau de felicidade. Porque o objetivo de todos nós é sermos felizes. E o caminho que a gente vai percorrer para chegar lá, para estar pleno, pode ser através desse caminho, através de outro caminho, e tá tudo certo. Quero perguntar mais uma coisa. Também quero. Deixa a Cassandra acabar de perguntar e você já vai, Fê, fala. Sobre as meditações, as que tu já deu, até para as gurias, de repente, relembrar, se faz todos os dias, né? As que tu já deu, do 1, do 2, né? A do 3 eu fiquei em dúvida, assim, se repete, que eu achei lindas do 3. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa coisa de abençoar, da importância de abençoar, como que a gente abençoa as pessoas sem ser meditação,
Achei fantástico. Eu me lembro de pessoas mais velhas dizendo, eu te abençoo, vai com Deus, e eu não dava muito bola. E ontem eu fiz a meditação e foi uma coisa surreal para mim. E eu quero usar isso com a minha filha, com outras pessoas no meu dia a dia. Você lembra que eu falei, meu interessante ponto de vista, eu sou Deus? Meio falando assim seco, mas eu falo seco de propósito, tá, gente? Não é nada modesto falar que eu sou Deus, né? Porque vocês também são Deus. Todos nós somos deuses e deusas. Mas se dentro do processo que eu sou Deus, eu estou interconectado com todos vocês, com todo mundo, a vibração que eu jogo nas pessoas, ela faz florescer e crescer a pessoa e também a mim, porque se você cresce, eu cresço. Por isso que é importante o comprometimento de todo mundo quando a gente resolve se reunir em grupo, não só para ficar ainda ouvindo a choradeira, mas sim qual é a ação que a gente vai tomar nesse grupo. Entendeu? Só para voltar no começo da história. E aí, esse processo de abençoar o companheiro, ele é mesmo os ex-maridos, não digo o caso da Fernanda, porque eu não quero que ela desenvolva isso, eu quero que ela se mantenha com essa raiva para ela ter ação para dar a volta, mas ter esse processo de abençoar os antigos parceiros e resolver isso, porque eles são os pais dos nossos filhos, é importante. É desenvolver esse processo da bênção dos nossos filhos. E você disse uma coisa que é muito clara, antigamente existia a bênção, e a gente parou de abençoar. E abençoar é bem dizer. E aí, meninas, eu vou contar um segredinho, aliás, eu não posso contar esse segredo, eu só posso contar depois do 6º módulo. Eu abençoo as minhas alunas. E eu vou contar depois que eu vou abençoar todos vocês no 6º módulo, que vocês vão entender o processo de abençoar. Mas depois eu vou explicar direitinho, depois do 6º módulo, esse processo de abençoar melhor. Mas de qualquer, não posso explicar agora tão profundamente, porque eu faço isso com vocês no 6º módulo e vocês vão criar barreiras se eu explicar aqui. Mas abençoem, emanem essa luz. Nós criamos a nossa realidade e a realidade das outras pessoas. Mas abençoar é dizendo te abençoo só, tipo assim, minha filha. Hoje eu já comecei a dizer para ela, te abençoo, eu te amo, disse assim, mas eu não sei como. Não precisa ser verbal. Você só pensar. Pensa nela, emana uma luz, que você é feliz, você vai ser feliz, eu abençoo você, eu tenho gratidão por você ser minha filha. Isso é um processo de abençoar. Entendi. Tá? Fê? Não, eu queria que depois você falasse um pouco sobre aquela questão de mentalizar as coisas, da lei de tipo lei de atração, né? Porque é o que eu mais ouço falar é assim, você tem que mentalizar coisas boas. No outro grupo, você tem que mentalizar o homem que você quer. Você tem que mentalizar que ela vai avaliar seu caso de um jeito diferente. Então as pessoas ficam falando assim, e eu fico pensando, se é só pensar naquilo, como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo? Então, vamos lá. Eu não sou Elaine Eurives, mas eu vou responder a sua pergunta. O que acontece? Vamos lá, gente. A realidade nua e crua. Se esse processo de visualização fizesse tantas coisas se transformarem, você acredita que quando estourou o livro O Segredo, o filme O Segredo, o mundo não teria mais pobreza? Todo mundo estaria rico, todo mundo estaria feliz, todo mundo estaria vivendo em paz, em luz, amor e enfim. A vida dos sonhos. Porque a gente aprendeu lá com o segredo, que mentaliza o que você quer. Só que existe um processo que eu falei numa aula, eu vou falar de novo. O que é mentalizar? Você vai sentir. Estou visualizando. Eu, na praia, numa casa na beira do mar, eu vejo o contrato da casa lá, escritura, Sabrina Costa, proprietária desse imóvel em Ubatuba, Maresia, sei lá, xxx. Eu tô me vendo na praia, brincando, sentindo, materializei. Esquece. Materializou, entregou, respirou, não pensa mais nisso. Porque ficar pensando na casa de Ubatuba o tempo todo, você está mandando um outro recado inverso para o universo. Eu quero. E é escassez. As grandes mentalizações nos processos de darem certo, no meu ponto de vista, é quando você passou assim, eu vou ter esse carro. Nossa, eu vou ter esse carro. Acabou.
O que aconteceu aqui? Alguém compartilhou a tela, Roberto. Você fala assim, eu vou ter esse carro. Aí você pensa nisso, acabou, esquece. Daqui a um tempo esse carro vai se manifestar. Ficar pensando fixamente no homem, bibibi, não rola. Também vou mandar uma mensagem errada para o universo. Depois de pensar, esvaziar, confiar, entregar. Sabe aquele negócio? Aceito, confio, entrego? Confio, aceito, entrego? É isso. Mas é assim. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, me responda com toda sinceridade, por favor. Quem acha que eu fui muito longe nas minhas conversas hoje, dentro de tudo que eu trouxe sobre fé, religião, Deus, atitude, vitimismo, mas assim com o dedinho, quem ficou meio confusa com alguma coisa que eu tenha dito. Não precisa concordar, tá? E tá tudo certo se não concordar, lembra? Não é para concordar, não é para dizer que o que eu falei é certo. Mônia, apareça mais. Mônia, sabe o que eu não falei para você? Que minha cachorra chama Mona. É? Deve ser linda. Ela é. Foi igual a mim. Lindo, perfeita, maravilhosa. Ela é muito amorosa. Eu tenho a Moana e a Magali. A Moana é a mais amorosa das duas. Mas, Moana, apareça mais, só que eu quero que você faça os módulos. E quem não fez os módulos anteriores, vocês vão ter esse recesso entre Natal e Ano Novo. E, por favor, no grupo, compartilhem. Que nem a Cassandra. A meditação do módulo 2, incrível, me fez dormir, bibi. Como foi para vocês? Quem falou aqui? Suelen, não entendeu muito bem o que eu falei, né? Da tolerância, mas no resto entendi tudo. Tolerância. Eu falei tolerância? Não entendi muito bem a questão da tolerância. Não entendi qual parte da tolerância. Cadê a Suelen? Fala, Suelen. Cadê tu, filha? Não tô te achando aqui, né? Ah, tá aqui, ó. Tá sem imagem. Eu não entendi o que você quis falar com tolerância, Suelen. Porque no resto eu entendi tudo. A tolerância das sombras. Então, o que eu falei das sombras é que não necessariamente aquilo que a gente vê no outro, a gente tem em nós. Porque olha como as pessoas são espertas, né? Quando começou a estourar esse negócio, aquilo que a gente vê nos outros é porque você tem em você, todo mundo resolveu ver o melhor do outro, que foi show. Melhor ver o melhor do que ver o pior. Não, olha, eu sou muito... E aí, a gente também dá essa volta na nossa mente. Mas será que a gente realmente é daquele jeito? Então, é isso que eu tô falando, né? Que nem tudo que a gente vê é o que a gente é. Às vezes é o que a gente gostaria de ser. Entenderam? E eu acho que é isso. Qualquer coisa você assiste de novo, que eu vou subir. Eu acho que essa aula vale eu subir agora pro YouTube. E já passo para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, fala, Bianca. Tira do mudo. Então, eu lembro que você estava falando com a Fernanda na aula passada sobre o perdão, né? Que no caso dela, ela não deveria perdoar e sim como fazer uma vingança, né? Mas como é que a gente identifica quem a gente perdoa e quem a gente não perdoa? No seu caso, tem que ter perdão. Porque é aquela coisa de honrar os pais e tal. No seu caso, eu quero conversar com você, a gente ainda não conversou. Amanhã vai ser um dia enrolado para mim, porque eu vou arrumar as coisas que eu vou viajar. Mas mesmo lá da praia, eu quero arrumar um tempo para conversar com você, Bianca. Tá? Como eu vou sair de férias e vou ficar mais tranquila, deixa essa semana passar, porque eu também estou nessa loucura dessa campanha do Mais Feliz com Dinheiro. E aí, entre o Natal e o Ano Novo, eu quero conversar com você sobre isso. Tá bom. Tá bom? Certo. Importante. Mas o seu pai, sim, talvez você não consiga perdoá-lo, não precisa, mas também não precisa... Você não precisa perdoá-lo e amá-lo, mas também não precisa carregar essa... Como que eu vou te dizer? Esse peso com você mais.
A gente tem que conversar melhor, porque eu acho que é uma conversa que tem que ser só nós duas, no teu caso, que é uma coisa muito, muito, muito forte dentro de um ser humano que você passou, e eu quero conversar individualmente com você, Tá bom, tá bom? certo. Alguém mais tem dúvidas? Não? Josi, bola pra frente, amiga. Atitude. Atitude. O que tá ruim? Ó, pra quem foi que eu falei? Jesus! Tem uma menina que passa comigo, uma paciente minha, que é presencial, e que eu tô ajudando ela agora nesse processo financeiro. Porque para a gente tomar uma atitude, para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisa se estabelecer profissionalmente. E não é profissionalmente ter uma boa... É tipo, o que eu posso produzir e ter de volta? Esse é o primeiro chakra que tem que estar muito estabelecido dentro de nós. A Fernanda está lá fazendo a faculdade dela, está contando. A Karine está lá dando as aulas dela de personal. E, foi com você que eu conversei hoje também bastante sobre isso, né, Karine? Sobre o que fazer da vida. E essa independência da gente poder vir e fazer o que a gente quiser a hora que quiser, e a gente precisa de dinheiro para isso, ela também é muito importante para o nosso equilíbrio emocional, tá? Principalmente se a gente já teve algumas regalias, principalmente se você foi uma pessoa que frequentava restaurantes legais, se você viajava. Quando cai, é muito pior do que aquela pessoa que nunca teve nada. E é muito dolorido. Então, vamos também trabalhar essa questão da prosperidade para que a gente esteja independente, tá bom? Quem está escorregando aí na vida profissional, no ganho, vamos conversar. Eu estou nessa semana do Mais Feliz com Dinheiro. Na verdade, eu vou oferecer alguns cursos que não são meus para você aprender a fazer um ofício. Vamos supor que você vai aprender, eu nem lembro mais o que tem, mas vamos supor que eu não sei, tá? Eu esqueci mesmo. Vamos supor que você vai aprender a fazer as pulseirinhas, energizar os cristais, etc e tal. E aí eu vou ajudar junto com outras 2 pessoas a fazer você vender essas pulseirinhas. Como? Te orientando como você vai fazer essa venda, como você vai conseguir atrair os clientes. É isso que eu estou fazendo essa semana. Mas como estamos aqui, se vocês já têm algo que vocês gostem de fazer, conversem comigo. Hoje eu dei uma ideia para a Karine, além de uma coisa que ela fazia, né, Karine? Tipo, faça isso também que pode ser interessante. Ofereça lá para o pessoal que corre. Ampliar um pouquinho dentro do negócio de vocês ou de uma possibilidade de negócio de renda extra para vocês. Ok? Então é isso, meninas. A gente vai se falando no grupo, mas eu quero desejar um ótimo Natal, uma ótima entrada de ano, mas a gente vai desejando tudo isso no grupo. Quem quiser, precisar, tiver com alguma questão e quiser conversar comigo, me manda uma mensagem. Deixa eu pedir uma coisa. Pede. Tu não tem nenhuma meditação, alguma coisa de Réveillon, de abrir, sei lá, para nós dar uma limpeza, uma coisa? Flora, eu não tenho, mas eu vou chegar... vou tentar fazer isso para vocês. Um abre caminho, assim, eu vou fazer isso, deixa eu te falar, eu vou tentar fazer isso antes do Réveillon, porque a minha sócia lá da casa, Janelle, ela comprou um microfone Power. Custou uma fortuna, que é aquele microfone que grava, que se você bota o fone de ouvido, você ouve de um lado, depois você ouve do outro. Aquilo é difícil. Oi? Aquilo é difícil meditar assim. Você não sabe. Você vai estar lá e vai falar, eu vou falar para você. Agora, agora, blá, 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 blá. Deixa o mãozinho de cima. Faz. Entendeu? Eu vou tentar gravar já com esse microfone. Tá bom? Tá. É o nosso presente. Eu vou fazer isso, sim. Vou pedir para ela o microfone emprestado na sexta-feira que vem, sem ser nessa, na outra, gravo, edito e mando para vocês antes do dia 1º. Combinado? Combinado. Então tá, minhas lindas. Eu gostaria muito que vocês viessem com todos os módulos até o 4º módulo. Então a gente vai estender mais uma semana essa turma. Que vocês viessem até o 4º módulo pronto para o dia 2 de janeiro. Se vocês estiverem na praia,
Se estiverem viajando, dão um jeito de parar aí. Por favor, vamos nos comprometer e fazer todos os módulos, ok? Aí depois vai ficar o módulo 5 e 6. Fechou? Então, um beijo no coração de vocês e a gente vai se falando. Beijo, beijo, beijo. Ana Paula, qualquer coisa grita, tá? Flor, com teu marido aí, se der pau, se der qualquer coisa, grita. Suelen, se você ainda ficou com dúvida, vamos conversar e você também precisa tomar uma atitude, hein, Flor? Toma uma atitude, o que não é bom, manda. Se você já sabe o que você não quer, então não fica com o que você não quer. Não perca seu tempo. Tá? Embora, povo. Um beijo, meninas. Mone, não suma. Não, na próxima aula eu vou participar, vou falar, que eu gosto de falar. Por favor. Então venha pronta para falar. Que hoje eu que falei bastante, que eu estava precisando dar uma chamada na turma aqui. Com razão. Então tá, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Amém. Igualmente.